Como o nosso irmão aí já adiantou, a gente vai falar sobre pragmatismo hoje, né? Que nada mais, nada menos, aí uma definição rápida é justamente a busca por resultados rápidos, né? Quem não gosta, né, de resultados rápidos, né? E hoje a gente vai entender os lados problemáticos, né, do pragmatismo, né? Então, começando aí pelo objetivo, deixa só ele destravar aqui, que eu acho que não... Aí, pronto. Bom, como objetivo, claro e simples, né, desse estudo hoje, a gente refletir sobre o que é o pragmatismo, incluindo os exemplos bíblicos de como isso afeta a igreja, né? Então, nada mais precioso de que exemplos bíblicos aí para o cristão entender o que isso afeta, o que afetou, né, o povo de Deus, as pessoas que estão descritas na Bíblia, né, assim como afeta a igreja hoje também, né. Seguindo aí, né, a gente vai ter o exemplo de 1 Crônicas 13, do 1 ao 13, que é justamente aquela passagem do rei Davi, quando ele se propõe a trazer a Arca da Aliança para Israel novamente, né, sem se preocupar ali com todas as coisas que estavam relacionadas ao manejo, né, da Arca da Aliança, e vai dar os problemas que nós já estamos aí carecas de saber, né? É, e aí fala ali, se pudéssemos escolher, né, certamente nós optaríamos por uma vida sem esforços, né, resultados rápidos. Essa é a problemática do pragmatismo, né? Então, o problema dele é que ele, assim, ele é muito atraente, né? As pessoas se atraem muito fácil pelo pragmatismo, justamente por ver ali uma chance de ter um resultado rápido, né, a um objetivo que ela almeja. E é necessário entender que há um tempo determinado, né, para todo propósito debaixo do céu, né, como é dito lá em Eclesiastes, né, 3:1, se não me engano, né, o Salomão diz que há um tempo e propósito há um tempo para todo propósito debaixo do céu e que há custos envolvidos, né, não é aquele famosa, para quem conhece do inglês, no pain, no gain, né, tipo assim, sem dor, sem ganho, né, sem prova, sem vitória, né. E assim como Davi na passagem de 1 Crônicas, o coração do homem tende a agir em busca de resultados, né? Às vezes o objetivo, né, a intenção é boa, mas nem sempre a maneira como é feita é a correta, né? E o que é o pragmatismo, né? Começando ali, esse nome pragmatismo, ele vem de uma corrente filosófica que surgiu nos Estados Unidos, no final ali do século XIX, e é um conceito que caracteriza aí justamente pelo que a gente falou, procura de consequências práticas do pensamento, né? Então, eu pensei, você tem um objetivo ali, a gente vai procurar uma maneira prática e rápida de obter ali o objetivo que a gente imaginou, né? E a questão um dos grandes problemas disso é justamente aquela frase, né? Os fins justificam os meios, né? Então, no conceito de pragmatismo, não importa o que acontece ali, né? No meio, o que importa é o fim, o resultado, né? Se preocupando apenas com consequências imediatas, né? O pragmatismo não discerne bem entre o certo e o errado, agindo de forma obstinada para se alcançar um objetivo, né? Então, não importa o que eu faça, a maneira que eu faça, quem eu vou ter que passar por cima, quem vai ser prejudicado e por aí vai, para que eu obtenha um objetivo ali que eu almejo. Opa, peraí que eu estou fazendo umas coisas aqui que não deveria. Pronto, talvez está certo isso mesmo. Desculpe. E a gente começando aí pelos exemplos bíblicos, né, que acerca desse pragmatismo, embora seja como um conceito, né, a prática do pragmatismo, ela não é de agora, né? Eu falei que a filosofia sobre isso é do século XIX, ali, do fim, mas isso já é milenar, né? A gente vê na Bíblia histórias de muito tempo atrás onde há exemplos, né, disso, né? Pois o homem sempre quis facilitar as coisas, né? Por meio de coisas, ações, argumentos incorretos. Então, o homem sempre busca atalhos, né? E aí um exemplo disso, a gente vê a Torre de Babel, né? Está ali em Gênesis 11, do 1 ao 6,
que diz que para os homens tocarem o céu, para tocar nos céus, né? Os descendentes de Noé decidiram construir uma cidade e uma torre. Era uma cidade-torre, né? E embora pareça uma decisão ali inocente, tranquila, isso desagradou a Deus, né? E a gente vê que um aparente motivo disso é que eles queriam, digamos, abreviar a relação com Deus, né? Não queriam é, manter ali as ordenanças de Deus através do altar consagrado a Deus da maneira correta. Não, eles queriam construir basicamente uma escada para chegar lá e tipo uma espécie de atalho, né? E isso acabou desagradando a Deus, que percebeu na época que a forma como todo mundo tinha um só idioma, uma maneira ali, isso tornava os homens muito, digamos, próximos uns aos outros e fáceis de colaborarem uns com os outros. E Deus resolveu espalhá-los, né? Fazer com que eles não falassem mais a mesma língua e espalhar, eles se espalhassem, ou seja, eles não se comunicam mais, então quem fala a mesma língua vai se dividindo e acabaram que se espalharam ali, foram indo em direção a outros lugares e meio que desfez a panela ali deles, né? Então, esse é um exemplo aí que a gente vê, o primeiro exemplo. O segundo, a gente tem a famosa passagem de Abraão e a promessa de um filho, né? De Gênesis 16, do 1 ao 6, onde a Sarai, ainda tinha o nome de Sarai, sendo estéril, e o tempo avançava e vai crescendo também a ansiedade. Abraão, ao invés de esperar a promessa, o filho da promessa, ele tem relações com a serva Agar, né, que a própria Sara cedeu ali e Agar vai dar à luz ali a Ismael, que foi uma decisão prática, né, ali para resolver um problema e porém que feriu os princípios da fé, né, de aguardar com fé e paciência e obediência a Deus, e o resultado disso a gente teve ali rapidamente o conflito, né, que acabou culminando na expulsão de Agar e de Ismael ali, né, da família, do convívio com eles, e a gente vê até hoje o reflexo disso, nações que nunca conviveram pacificamente, né, o Oriente Médio hoje é todo turbulento justamente por conta dessa questão, né. Outro exemplo que a gente tem é Saul, né, que foi o primeiro rei ali consagrado em Israel, e ele oferecendo sacrifício a Deus, né? Em 1 Samuel, no capítulo 13, do 8 ao 14, a gente vê que tinha uma ordenância para ele, né, de aguardar o profeta para sacrificar, mas na pressa de agir frente à demora do profeta Samuel, Saul realiza o sacrifício a Deus, né, por si só, e mesmo não sendo sacerdote, né? Ou seja, ele feriu ali tanto uma ordenança quanto uma maneira certa de fazer as coisas, né? E essa atitude fez com que ele fosse o primeiro rei reprovado ali por Deus, né? Então, é um exemplo bem prático aqui para nós sobre o pragmatismo. E outro exemplo, a gente tem a cura de Naamã, no Rio Jordão, né? Em Segunda Reis, no capítulo 5, do 1 ao 19, a gente vê o Naamã, chefe do exército sírio, tinha lepra, diante da ordem do profeta Eliseu de se banhar lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, ele começou a protestar que seria melhor, mais prático, menos vergonhoso para ele, menos talvez higiênico, né, banhar-se no rio da Síria lá, que ele considerava um rio melhor, né, e se não fosse o próprio servo dele, né, dar uma luz para ele, dizendo que, ó, se ele pedisse uma coisa qualquer, muito mais difícil que isso você não faria, né? Então, assim, e ele com toda essa questão na cabeça, mas ele acabou ouvindo o servo e deixou ali de perder a bênção, né? Se não fosse o servo, ele poderia ter acabado perdido a oportunidade da cura. Então, e outro exemplo que a gente tem é aquela que a gente cita logo no começo lá, né? Davi,
e a arca do Senhor, né? Que após assumir o trono de Israel, Davi com boas intenções, né? Aquele negócio que as pessoas falam de que boas intenções o inferno está cheio, porque não basta somente a intenção, mas basta a maneira como faz, que é justamente o que o pragmatismo ignora, né? A maneira como as coisas são feitas. Ele, nessa boa intenção, ele desejou trazer de volta a Arca do Senhor, que permanecia longe lá há 20 anos. Essa decisão custou a vida de Uzá, que foi tentar segurar ali, né, a arca, quando os bois tropeçaram, e deixou uma multidão de pessoas tristes, inclusive o rei Davi, e fez com que a arca fosse ou para outro lugar, né? Ficou na casa de Obed-edom por um período, e essa para nós é uma evidência de que boas intenções não bastam, né? Especialmente quando se tem uma ordenança de Deus sobre como deve ser feita, né? Então a gente vê que em Êxodo ali tem no capítulo 25, em Primeira Crônicas, no capítulo 15, tem várias maneiras de como deve ser feito o processo, né? A arca tinha toda uma forma de manejo, deveriam ser sacerdotes, ela não era carregada por animais, sempre por pessoas nos ombros e por aí vai. Então, ao ignorar esses passos, essas ordenanças, Davi acabou descobrindo da pior forma que ele estava agindo de uma forma pragmática ali, né? E outro exemplo, a gente tem a oferta de Ananias e Safira, que é um exemplo que a gente vê bem curioso, né? Que buscando eles na busca do reconhecimento, né, na comunidade dos discípulos, né? Eles queriam ali mostrar que eles eram pessoas piedosas que davam com o coração aberto, né? Decidiram mentir, né, sobre a vinda de uma propriedade e que eles estavam ofertando ali os valores, né? E ambos acabaram morrendo, né? Para nós, essa é uma evidência de que Deus não negocia com a verdade, né? Mesmo que o resultado da mentira seja proveitoso ou rentável. Ou seja, para buscar esse reconhecimento, eles queriam, digamos ali, de matar dois coelhos com uma paulada só, né? Eles dar o dinheiro sem parecer que fosse de uma forma totalmente desprendida, né? Ou seja, eles não iam, porque inclusive o apóstolo Pedro fala com eles, fala assim, ó, vocês poderiam simplesmente não ter dado, ou de repente ter dado parte do dinheiro e falado, ó, a gente está dando parte do dinheiro, mas eles mentiram, né? Por quê? Porque eles queriam reconhecimento rápido e sem perder ali os seus recursos. Aí eles poderiam ter trabalhado depois para ter os recursos de volta, ou poderiam ter falado a verdade, mas na ânsia de matar os dois coelhos, eles que acabaram sendo os dois mortos, né? E não foram os coelhos, né? Então, a gente vê um exemplo aí bem prático, e que hoje, depois eu vou acabar dando exemplos contemporâneos aí, que são coisas parecidas, né? E em resposta, né, a esse pragmatismo, a gente tem aí a igreja, o pragmatismo na igreja, a gente pode falar assim que a igreja ela não pode negociar princípios, né, de resultados, né? Ou seja, a igreja não pode fazer como a gente vê os exemplos aí de Davi, Saul, Abraão, esquecer da maneira como deve ser feita, esquecer do tempo correto. E e hoje a gente vê isso acontecendo de maneira muito fácil, né? O uso do termo gospel, né, tem criado uma aparente liberdade, né, na igreja. Ou seja, tudo que eu trago para dentro da igreja do mundo e coloco o nome gospel na frente, pronto, está resolvido. Então, eu tenho lá no mundo, por exemplo, um bar, né, onde as pessoas vão para se embriagar, para fazer outras coisas, se flertar e por aí vai. Então eu trago para a igreja e ponho o gospel na frente, eu faço um bar gospel, então tá tudo resolvido, né? Eu só dou uma ajeitada ali nas coisas e vamos embora. E isso tem criado essa liberdade, onde tudo acaba parecendo válido, né? Se mantém aquele conceito de que se mantém a igreja cheia, se atrai os jovens, se aumenta o caixa ali da igreja, né? Se dá visibilidade, tem a aparência de espiritualidade, né? É aceito e praticado, né? Ainda que não passe pelo crivo da palavra, né? Então a gente não encontra na palavra nenhum nada que vá é, endossar essa prática
mas eu ponho o gospel na frente, dou uma melhorada ali, então tá tudo certo, né? Então é um cuidado muito grande que a igreja deve ter nos dias de hoje, né? E agora a gente tem também a questão do pragmatismo na família, né? Que é a primeira instituição ali, né? É a instituição que cada um vive ali, a família. E hoje a questão da justificativa do que o importante é ser feliz tem destruído famílias, né? Tem encerrado relacionamentos quando o cônjuge deixa de correr, por exemplo, um cônjuge deixa de corresponder às expectativas do outro, então ele é trocado, substituído, como se fosse algo ali descartável, né, negociável, e, e simplesmente vai para outro, né, e as pessoas às vezes fazem isso repetidamente aí, achando que há algum tipo de, de respaldo, né, bíblico ou de Deus para que isso possa ser feito dessa forma, né? Quando na verdade a família é algo ali que Deus construiu para que ela seja até a morte, né? Seja algo a ser mantido ali, né? Com o máximo de cuidado, o máximo de zelo, né? E não ser descartável como a gente tem visto hoje. E em resposta, né, a esse pragmatismo também, a gente pode dizer que o estilo de vida em que tudo é descartável, né, que foi o exemplo que a gente acabou de dar, que não tem relação com a verdade eterna de Deus, né, que Deus é imutável. A gente começa aí falando, Deus é imutável, ou seja, ele não muda. Os princípios deles que nos são apresentados na palavra, eles não mudam. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amor, então isso nunca vai mudar. Então a gente vê ali que mesmo que tudo mude, em Deus nada muda, né? E a gente vê isso na Bíblia, em Tiago, por exemplo, 1,17 vai falar muito disso, da imutabilidade de Deus. E tudo que Deus faz é perfeito e funcional para sempre, né? Então, por mais que às vezes a gente olhe alguma coisa e enxergue defeitos, enxergue um caminho tortuoso ali, né? Mas isso se dá com relação à nossa pequenez, né? A maneira como nós enxergamos as coisas de forma limitada. E Deus, na verdade, ele faz as coisas de forma perfeita. Então, muitas vezes nós descobrimos isso depois de um certo tempo, né? Ou seja, é necessário respeitar os passos para que você descubra a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, né? E não simplesmente se desesperar e se debater no meio do caminho, você vai acabar não descobrindo que o que Deus faz é perfeito e funcional. Desde a criação, Deus viu que tudo quanto fizer era bom, né? Então a gente vê lá em Gênesis, essa descrição em Salmos, em Timóteo, ali a gente vê essa questão de tudo que Deus faz é bom. E, normalmente é o ser humano, o pecado, que vai acabar desvirtuando as coisas de Deus, né? A queda trouxe muitas coisas que destruíram ali o que Deus fez de maneira perfeita. E Deus é restaurador, né? Apesar de nós destruirmos, Deus ele vai restaurar, né? Após a queda, tudo tornou-se imperfeito, né? Em Jesus, tudo pôde ser restaurado sem necessidade de permuta, né? Então, ali, é, eu não precisei mais ficar sacrificando animais para apagar o meu pecado, porque agora Jesus, através do seu sacrifício, que é dito como o último sacrifício, ele nos dá a oportunidade de sermos salvos, né? Então, um perfeito para curar as imperfeições dos outros, né? Então, a gente vê a restauração de Deus, o plano da perfeição de Deus, até na hora de restaurar ali o seu povo, né? É, os princípios de Deus não são pesados, né? Pois visam o bem-estar de todos, né? Então, por mais que a gente muitas vezes enxergue como um peso, né? Um fardo pesado, né? Mas é a maneira como nós nos comportamos, é a postura que nós resolvemos tomar diante das situações, porque os princípios de Deus não são pesados quando você tem a postura correta de entender
que Deus faz as coisas de forma perfeita e que tudo vai dar certo se você tiver a fé e a esperança e a longanimidade, né, que a gente fala ali, a paciência para participar do processo como um todo. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Então, é, esse negócio do gospel, né, de trazer tudo para dentro sem passar por essa esse conjuntos de regras, né, de fé e de práticas, acabam trazendo os malefícios, né? Ou seja, nada deve ser aceito e praticado quando fere os princípios bíblicos, né? Então a gente vê várias passagens aí que vão falar esses princípios bíblicos, né? Que não devem ser feridos, né? Quando a gente citou Davi ali, é, mesmo que ele estava com intenções boas, ele feriu os princípios e as regras, por isso as coisas não deram certo. Então, isso fique muito bem gravado em nossas mentes, que os processos, né, que Deus estipulou, as coisas que Deus coloca não são meramente regras a ser seguidas, né, mas elas são coisas que vão nos beneficiar, mesmo que nós não enxergamos dessa forma. E, como conclusão, a gente poderia dizer, né, que nenhum de nós deve admitir a substituição dos valores fundamentais que nos regem com o intuito de facilitar ali, né, tornar mais fácil a vida, né? O famoso jeitinho brasileiro, fazer as coisas ali, maneira para facilitar, pegando atalhos. E nós devemos tomar muito cuidado com os atalhos que nos são oferecidos e prefiramos os caminhos estreitos e ordenados e aprovados pelo Senhor. Ou seja, é estreito porque ele não desvia nem para um lado nem para o outro, ele segue uma linha ali contínua, sem se desviar, porque qualquer coisa fora disso já não é de Deus, entendeu? Então, a gente se preocupar em sempre colocar no crivo da palavra, sempre procurar verificar qual que é a vontade de Deus para determinados objetivos que nós almejamos, né? E para reflexão, a gente tem aí o que significa dizer nos fins não justificam os meios, né? Então, vocês, né, tentam imaginar aí mais exemplos disso, né? E segundo, aí você conseguiria citar exemplos de personagens bíblicos que agiram de acordo com o pragmatismo? Digo, além desses que a gente citou hoje, né? Vocês olharem outros casos aí na Bíblia de pragmatismo, é, até para ver se entenderam mesmo o que é pragmatismo. E terceiro aí, há exemplo de pragmatismo nas igrejas hoje, vocês acham? Se sim, como acontece? Então, acabo por aqui, eu vou até parar de transmitir aqui